Olá, bem-vindos a mais uma análise. Hoje vamos embarcar numa daquelas viagens que dá literalmente água na boca. Para este tema tão especial, o nosso mergulho nesta fantástica evolução culinária vai ser feito inteiramente em português. Vamos saltar das vibrantes costas portuguesas diretamente para o calor e a riqueza tátil das cozinhas angolanas. Vamos a isto? Bom, para arrancar, pensem nisto. Que país europeu introduziu a famosa técnica da têmpora no Japão e o tradicional hábito de beber chá na corte britânica? Parece mentira, mas a resposta é Portugal, pois é um facto histórico absolutamente fascinante e honestamente o aperitivo perfeito para o que vamos explorar a seguir. Entramos então na primeira parte, as maravilhas de cozinha portuguesa, uma herança culinária profundamente enraizada. Sabiam que em 2011 os portugueses votaram para eleger as 7 maravilhas da sua gastronomia? E que lista! Temos uma variedade incrível que vai desde as famosas alheiras de Mirandela ao queijo Serra da Estrela, que é super intenso e cremoso, passando pelo clássico e reconfortante caldo verde. Há ainda a tradicional sardinha assada a pingar no pão, o suculento arroz de marisco, o leitão da beirrada, ali bem estaladiço, e para terminar em beleza, a doçura ímpar do pastel de Belém. No fundo, é uma autêntica sinfonia de sabores. Mas há uma história aqui que é genial e que é literalmente uma questão de sobrevivência, a da alheira. Este enchido fumado, que é bastante condimentado, foi criado no século XV por judeus que se converteram em segredo durante a Inquisição. A tática foi brilhante. Como estavam proibidos de comer carne de porco pela sua fé, mas precisavam de provar publicamente o contrário para escapar às perseguições, o que é que fizeram? Criaram um enchido visualmente idêntico ao chouriço de porco, mas feito com carnes de caça e aves. Um verdadeiro truque de mestre da inovação culinária. E depois, claro, temos o número 365. O que é que isto significa aqui? Bem, diz a lenda que existe em Portugal pelo menos uma receita diferente para cozinhar bacalhau para cada dia do ano. Este peixe salgado e seco tornou-se um pilar tão gigantesco na dieta nacional que as opções para o preparar parecem infinitas. E claro, requer sempre aquela mestria tradicional de o demolhar no ponto certo antes de ir por tacho. Passamos agora à segunda secção, as doces tradições monásticas e o enorme legado dos doces conventuais. Isto ilustra brilhantemente como é que o comércio global se cruzou com a vida isolada dos mosteiros. A chamada doçaria conventual é um legado riquíssimo, desenvolvido a partir do século XV por freiras e monges. Pensem só nisto. De repente, com as rotas marítimas, havia um acesso gigante ao açúcar. E, ao mesmo tempo, os conventos tinham enormes sobras de gemas de ovos, já que usavam as claras para engomar os hábitos ou para clarificar os vinhos. Juntaram os dois ingredientes e o resultado? Nasceu a base fenomenal de toda a doçaria em Portugal. Mas a melhor parte disto tudo, além do sabor, claro, são os nomes que lhes deram. Alguns são quase hilariantes. Temos a barriga de freira, os papos de anjo, o toucinho do céu e os firos de ovos. É no mínimo caricato pensar que criações tão devotas, saídas diretamente do silêncio de um mosteiro, acabaram batizadas com nomes tão terrenos e, digamos, atrevidos, dando ali um toque de humor fantástico à vida rigorosa da época. Secção 3. A pegada culinária global. E como rastreamos sabores através dos continentes. E as rotas de que falávamos há pouco deixaram marcas em todo o mundo. Por exemplo, no Japão, além da tempura que já referimos, os portugueses deixaram a receita do pão de ló que deu origem ao conhecido bolo casutera. No Reino Unido, foi a rainha Dona Catarina de Bragança que tornou o consumo do chá e da marmelada super populares na corte. E atenção, até nos Estados Unidos o vinho da Madeira marcou presença. Foi exatamente com ele que figuras como Thomas Jefferson brindaram quando assinaram a Declaração de Independência. Impressionante, não é? Vamos mudar um bocadinho de ares e ver como tudo isto se desdobra. Se compararmos a dieta atlântica portuguesa, cheia de bacalhau, azeite, marisco e couves, com os robustos pilares agrícolas de Angola, entramos numa transição brutal e riquíssima. Passamos para um cenário vibrante dominado por raízes terrenas, a cor inconfundível do óleo de palma, a mandioca, o milho, o quiabo e as frutas silvestres. É uma autêntica explosão visual e gustativa. O que nos leva à nossa quarta parte, os sabores de Angola, uma fascinante tapaçaria de ingredientes regionais. Para agarrar a verdadeira essência da cozinha angolana, é crucial olharmos para a base. Cereais como a maçambala e o milho são os grandes pilares. Depois, temos os amidos reconfortantes como o inhame e a mandioca. Para dar textura, juntam-se a abóbora, o feijão frade e o quiabo. E para equilibrar com acidez, frutas silvestres como a múcua e o tamarindo. Tudo isto é quase sempre cozinhado ou abraçado pelo sabor rico e terroso do indispensável óleo de palma. Mas atenção, Angola é um país enorme e esta riqueza muda drasticamente de região para região. Numa viagem muito rápida pelas províncias. Em Cabinda, brilha a complexa moamba de Jinguba e o famoso calulo.
No Zaire, temos a Nfumbua, super nutritiva, feita com folhas silvestres e peixe seco. Em Malanga, a Kizaka marca presença firme. E em Benguela, nada como o reconfortante pirão de milho, acompanhado com moamba. É uma imensidão de sabores. Agora, se falarmos de festa e de pura reunião de comunidade, há um nome que salta logo à vista: o mufete. É um prato com raízes bem fundas na ilha de Luanda e é muito mais do que apenas uma refeição. É tradição pura. Serve-se nos fins de semana, nos aniversários e nos casamentos. Resumindo, o mufete não se come sozinho. Ele foi literalmente criado para juntar a família e os amigos à volta de uma mesa bem farta. Aliás, há uma citação que resume isto na perfeição. A gastronomia de Angola é um verdadeiro mundo de diferentes sabores, texturas e ingredientes que deliciam qualquer paladar requintado. Esta frase espalha a autenticidade e a raiz profunda desta comida, que, digas de passagem, tem ganhado cada vez mais fãs a nível global. E por fim, a secção 5, a arte do funge, o amado alimento básico e nacional de Angola. O funge, ou fungi, é pura e simplesmente o coração da culinária angolana. Estamos a falar de um puré incrivelmente denso e liso, feito de farinha de milho, o chamado fubá, ou então de mandioca. É a tela em branco perfeita para absorver os guisados intensos do país. Mas o que torna o funge ainda mais famoso é o enorme esforço físico que a sua preparação exige para atingir aquela consistência imaculada. Fazer funge requer técnica e uma força gigante. O processo tem que ser certinho. Começa-se por ferver a água com precisão, depois dissolve-se o fubá em água para garantir 0 grumos, deixa-se cozinhar bem devagarinho até engrossar, adiciona-se a farinha de mandioca e, por fim, o passo decisivo: bater energicamente. Sem esta batida vigorosa e contínua, esqueçam, não vão conseguir a consistência firme e sedosa de um verdadeiro funge. Para ter uma ideia de como isto é levado a sério, partilhamos o relato de um especialista que descreve o processo assim: batem e batem, exige muita força para ficar bem homogéneo, não mole, mas uma consistência firme. Não é raro vermos as grandes panelas de funge postas diretamente no chão, só para quem está a cozinhar poder usar o peso de todo o corpo para mexer a mistura. É uma culinária que exige pura resistência e muita dedicação. E o ponto crucial é mesmo este: um funge nunca, mas nunca, é comido a seco. Nasceu para acompanhar estofados potentes. Combina de forma mágica com galinha estufada lentamente ou com aquele calulu maravilhoso, cheio de peixe fresco e seco, berinjela e óleo de palma. Seja com moambas ou qualquer outro prato com muito molho, o funge está lá para absorver e abraçar todo aquele sabor. O que nos deixa com um pequeno pensamento para terminarmos. Vendo bem como os ingredientes e as técnicas viajaram ao longo dos séculos, desde as águas do Atlântico, atravessaram cortes imperiais na Europa e foram enriquecer as cozinhas africanas, que história fascinante estará escondida no próximo prato que vos puserem à frente. Cada refeição é, no fundo, um pequeno arquivo vivo das nossas ligações pelo mundo. E ficamos por aqui nesta nossa deliciosa exploração. Até à próxima!